o lado mais fofinho do David Fincher. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre o curioso caso de Benjamin Button, filme de 2008 dirigido pelo David Fincher. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Pois é, o que Benjamin Button tá fazendo na filmografia do David Fincher? É, sem sombra de dúvida, o filme mais diferente do diretor, tanto em tema quanto abordagem e execução, que mostra um lado um pouco mais dócil, saindo um pouco do gênero de suspense, de serial killers, e muito disso se dá também ao fato de que o Fincher fez esse filme para meio que tentar lidar com o luto após perder o pai dele. Mas falando sobre o nascimento do projeto do Benjamin Button, ele volta lá atrás, na década de 80, quando o produtor Ray Stark adquiriu os direitos de adaptação de um livro de contos do F. Scott Fitzgerald, o famoso autor americano que escreveu O Grande Gatsby, e um desses contos é justamente o curioso caso do Benjamin Button, que é basicamente só isso, né? É a história sobre um homem que envelhece de trás para frente, ele vai ficando mais novo com o passar do tempo, e um dos desafios da produção e dos roteiristas desde aquele momento foi tentar encontrar uma história, uma jornada, algum conflito que pudesse ser inventado a partir da ideia do conto. O Stark leva esse projeto para a Universal, que recruta o Frank Oz, ator e diretor famoso pelo Mestre Yoda de Star Wars, para dirigir e comandar esse projeto, tendo o comediante Martin Short como protagonista. Em 1989, a roteirista Robin Swicord é contratada para adaptar o conto em um roteiro, e ela trabalharia por anos e inúmeros drafts de roteiro até encontrar um formato de história que funcionasse para aquela premissa. Mas em março de 1990, a Universal encerra o contrato com o Oz e o Short, com o Frank Oz comentando depois que ele não tinha uma ideia muito forte de como levar aquele projeto para as telas. Então, no mesmo ano, a Universal leva o projeto para o Steven Spielberg, que lê o roteiro, ele fica bem interessado, ele chega bem perto de assinar para dirigir, ele tem conversas com o Tom Cruise para assumir o papel do Benjamin Button, mas o Spielberg acaba preferindo se concentrar no Jurassic Park e na Lista de Schindler, que ele faria no mesmo ano. Doideira, né? Mas falando em Spielberg, ele acaba falando de dois colaboradores muito frequentes dele, que é o casal de produtores Frank Marshall e Kathleen Kennedy, que estavam iniciando sua própria produtora naquela época, a Kennedy Marshall, e depois que os direitos expiram na Universal, o Ray Stark resolve levar o Benjamin Button para Kennedy Marshall, e eles imediatamente começam a trabalhar em outras opções de diretores, enquanto a Robin Swicord segue entregando novos drafts de roteiro. Em 1998, o Ron Howard assina para dirigir o filme com o John Travolta anexado para seu personagem principal. Isso acabou não acontecendo, e por volta desse período, enquanto David Fincher ia se reestabelecer em Hollywood, ele ouve falar sobre o projeto do Benjamin Button, ele chega a dar uma olhada em um draft de roteiro, mas fica por isso mesmo. No ano 2000, uma outra versão quase saiu do papel, que traria o cineasta Spike Jonze, do Quero Ser John Malkovich, do Ela, com uma versão bem diferente, bem radical, seria uma comédia de humor negro, com um tratamento de roteiro do Charlie Kaufman, que trabalhou muito com Spike Jonze também. Esse projeto não saiu do papel, e o próximo nome que chegou a aparecer foi o do Gary Ross, mais famoso pelo primeiro Jogos Vorazes. Ele não durou tanto tempo na produção, e foi justamente depois que o Gary Ross saiu que a Kennedy e o Marshall finalmente chamam o David Fincher para trabalhar no projeto. No mesmo tempo que o Fincher entra, o Benjamin Button estava sendo redesenvolvido por outro roteirista, o Eric Roth, que ganhou um Oscar pelo Forrest Gump em 95, e é justamente esse draft de roteiro que o Fincher lê e fica absolutamente apaixonado pelo projeto. E nesse estágio, o Benjamin Button seria uma colaboração de dois grandes estúdios, com a Paramount Pictures, que era muito apaixonada pela primeira metade do roteiro, e a Warner Bros., que preferiria a segunda metade. O filme, naturalmente, é um projeto que envolveria uma tecnologia que precisou ser aprimorada, já que quando Brad Pitt é convidado para estrelar o projeto, ele queria poder interpretar o Benjamin Button em todos os estágios da vida dele. Foi um longo período de pré-produção, pesquisa e trabalho com efeitos visuais, com as câmeras começando a rodar em Nova
Orleans em novembro de 2006. Com esse orçamento estrondoso de 167 milhões de dólares, a produção só terminou as filmagens em setembro de 2007, contabilizando 126 dias em locação e 27 dias de trabalho de estúdio. Um verdadeiro parto, mas que resulta aí um dos filmes mais diferentes e especiais da carreira do David Fincher. A história do filme acompanha a vida nada comum de Benjamin Button, vivido por Brad Pitt. Nascido sob circunstâncias bizarras, Benjamin é um bebê velho que vai rejuvenescendo com o passar do tempo, à medida em que passa pelas principais etapas da vida e persegue seu grande amor na forma de Daisy, vivida por Cate Blanchett. Esse é um projeto mega diferente do David Fincher e que eu confesso que eu tenho um carinho especial porque foi o primeiro filme dele que eu assisti no cinema, né? Eu vi que ia sair, eu tava acompanhando as matérias, os trailers, o teaser trailer do Benjamin Button é fenomenal. E eu também preciso dizer que eu gosto de ver essa abordagem diferente do Fincher. A gente já conhece as marcas dele, o tipo de atmosfera, o tipo de humor que ele faz. Então quando você entra no Benjamin Button, é um filme que tá olhando para temas muito mais amplos, ele tem uma escala muito mais épica e é o clássico filme de jornada, né? É uma história de um personagem passando por várias etapas da vida, de uma estrutura que é, sem vergonha alguma, episódica, e eu confesso que eu nunca entendo quando alguém usa episódico para criticar um filme, né? Às vezes, se essa é a proposta, se essa é a abordagem, se é um filme sobre a vida inteira desse cara, ele tem que ser episódico, ele vai enfrentar várias situações de começo e meio fim ao longo do filme, além de outros personagens que vão aparecer, sumir e aparecer de novo, como acontece na própria vida. De certa forma, a gente vê como os roteiristas tinham dificuldade em encontrar um esboço, um formato de como contar a história do Benjamin Button, e o Eric Roth é bem esperto em olhar para o trabalho mais famoso dele, o Forrest Gump, e pegar emprestado muito da estrutura daquele filme. São dois filmes onde você tem um protagonista com necessidades especiais, com uma característica única em relação a eles, e nos dois filmes você acompanha a jornada deles, que é cheia de obstáculos, cheia de personagens, alguns eventos históricos, algumas participações de famosos, né? Mas enquanto o do Forrest Gump tá olhando bastante pro mundo ao redor dele, o Benjamin Button é muito mais pro Benjamin, né? Pela condição e peculiaridade do rejuvenescimento dele. E por sinal, eu adoro como o filme nunca tenta explicar por que o Benjamin Button envelhece ao contrário, o que te garante uma pegada bem mais fabulesca, como se fosse uma história de fantasia, o que só fica mais forte graças àquele prólogo com Elias Koteas, com o relojoeiro cego que inventa um relógio que vai de trás para frente. Não tem nenhuma conexão com a história em geral, mas serve muito bem para amarrar as pontas dessa história como se fosse um conto de fadas. E eu preciso dizer, eu gosto muito desse personagem, da ingenuidade dele, da inocência também, porque a gente tá falando sobre um personagem que nasce com a perspectiva de que ele vai morrer em breve, e o que você tem é uma espécie de coming of age bem às avessas durante essa primeira metade do filme, onde inclusive a Taraji P. Henson faz um ótimo trabalho como a mãe adotiva dele, que toma conta dele durante a estadia nessa casa de aposentados em Nova Orleans. E além disso, durante todo esse crescimento do Benjamin nos anos 20, você garante um trabalho de maquiagem de envelhecimento que é muito, muito bem feito, e em especial o trabalho de efeitos visuais que combinava essas tomadas de um dublê interpretando Benjamin Button no corpo de criança velha com a cabeça do Brad Pitt digitalmente envelhecida e posicionada no corpo desse dublê. É um trabalho muito complicado que gerou um documentário que está no DVD do Benjamin Button que é excelente, eu recomendo bastante vocês curtem ver bastidores, e para mim, até hoje, 15 anos depois, o resultado se mantém muito, muito realista. E sobre a divisão do filme, né, que atraiu estúdios diferentes, eu preciso dizer que a primeira metade tem uma energia muito gostosa, clássica desse coming of age, da jornada do cara que sai para desbravar o mundo, e o roteiro do Roth faz essa escolha interessante de trazer o Benjamin Button como um marinheiro. Ele acaba ficando amigo desse Capitão Mike, vivido pelo Jared Harris, uma figura muito carismática dentro da história, que acaba culminando num dos pontos mais interessantes do filme, que é o breve romance que o Benjamin Button tem com essa personagem da Tilda Swinton durante a passagem dele num hotel na Rússia. Em paralelo a tudo isso, você também tem esse romance bem legal com a Daisy, e em especial a narração do ponto de vista dela, já envelhecida e em leito de morte, recontando alguns desses eventos para a filha dela. É uma clássica dinâmica de contador de história, de cartas e memórias. Já a segunda metade do Benjamin Button é aquela que eu acho mais interessante e mais desafiadora também, que é quando o Benjamin já passou da metade da vida dele e agora ele tá ficando cada vez mais velho, ao mesmo tempo que o corpo dele vai ficando mais novo, que inclusive traz aí um trabalho de rejuvenescimento digital que é muito melhor
melhor do que quase todos que a gente vê nos dias de hoje. Eu sinto que é nesse ponto também, quando o Benjamin e a Daisy estão juntos e estão pensando em construir uma família, é quando o Roth e o Fincher começam a fazer as perguntas difíceis, já que a Daisy está ficando mais velha, o Benjamin está praticamente caminhando para a puberdade e eles questionam como que o Benjamin poderia ser o pai de alguém se ele mesmo tá virando uma criança, né? Ele fala até para Daisy como que você vai trocar as fraldas de nós dois. É um ponto bem complexo, é bem melancólico e traz sim agora um pouco daquele cinismo, daquele senso de humor negro do David Fincher. Não que seja um período do filme que traga deboche, sarcasmo, mas você consegue entender como que o David Fincher poderia ficar atraído por essa história e a atmosfera bem melancólica dessa porção, que inclusive para mim representa um dos pontos altos do Brad Pitt como ator dramático em especial. Eu acho que ele manda muito bem como Benjamin mais velho, ou melhor, com a maquiagem de velho fingindo que é uma criança. É meio paradoxal falar sobre o Brad Pitt nesse filme, mas nessa segunda metade do filme, onde você tem o Brad Pitt aparência jovem, mas o comportamento, a energia e o espírito envelhecido, tem alguns dos momentos assim mais sutis, mais interessantes dele como ator. E no sentido de direção, esse também é um dos trabalhos mais diferentes do David Fincher. Eu sinto que é onde ele tá deixando a câmera mais próxima dos atores, das performances, dos sentimentos. Não é um filme de grandes invencionismos de movimento de câmera, de mise-en-scène ou de invencionismos puramente estéticos, mas sim essa história que tá numa tela muito grande, é uma canvas de escala épica, onde ele trabalha junto com o diretor de fotografia Cláudio Miranda para criar algumas das imagens mais deslumbrantes, mais espetaculares que ele já fez, quase como se fossem realmente quadros ganhando vida. É um trabalho muito sofisticado e isso faz muito sentido dentro da proposta do filme. Não é só o belo por ser belo, mas quando a gente considera que o Benjamin Button é um filme contado através de cartas e principalmente cartões postais, faz sentido que toda essa fotografia reflita esse tom de fantasia, esse tom de imaginação, e você tem uma diferença bem grande quando o Fincher está retratando as cenas do Benjamin junto com a Daisy na segunda metade, que é um pouco mais melancólica, e os quadros passam a se tornar um pouco mais realistas, sem muitas grandes paisagens. A paleta de cor evolui bastante dessa primeira metade, que é quente, tem tons mais pastéis, amarelados, e quase tudo da segunda, especialmente a Daisy envelhecida no hospital, é mais azul, é mais frio, não tem mais tanta vida, o que eu acho que garante uma experiência visual estética que é uma das melhores que o Fincher já fez, sem sombra de dúvida. E eu também não soube onde encaixar nesse vídeo aqui, né, no roteiro que eu escrevo, mas eu preciso destacar que a sequência onde o Benjamin Button começa a falar sobre a rota de colisão e todos os eventos que resultaram na Daisy ser atropelada em Paris, né, ele vai acompanhando a rotina do motorista, de um cara que trabalhava numa loja, da mulher que embrulhou um presente. Que ótima cena, sério, essa pra mim é uma das melhores cenas que o David Fincher já dirigiu. Eu sei que pode ser uma opinião meio impopular, mas eu sinceramente acho que o Curioso Caso de Benjamin Button é um dos grandes trabalhos do David Fincher. Beleza que ele pode pegar muito emprestado da estrutura do Forrest Gump, tem algumas convenções, alguns clichês, mas eu simplesmente adoro o personagem do Benjamin Button, o Brad Pitt tá excelente, o roteiro do Eric Roth é muito bom em desdobrar essa jornada cheia de personagens, eventos e obstáculos que são sempre envolventes. É um filme longo, mas eu nunca fico cansado de assistir, e eu gostei muito de descobrir esse lado um pouco mais emotivo, um pouco mais poético que o David Fincher apresentou aqui. Para o Curioso Caso de Benjamin Button, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, o Curioso Caso de Benjamin Button foi um sucesso moderado, tendo sua estreia nos Estados Unidos em 25 de dezembro de 2008, com 26,853 milhões de dólares, arrecadando 127,509 milhões na bilheteria doméstica e 335,802 milhões no mundo inteiro. E no lado de prêmios, né, o Fincher já tinha dado um flerte com o Oscar em algumas categorias técnicas, mas o Curioso Caso de Benjamin Button é aquele filme que de vez escancara o David Fincher bem na porta da academia. Benjamin Button tem mais de 13 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor direção por David Fincher, a primeira dele, melhor ator por Brad Pitt, melhor atriz coadjuvante para Taraji P. Henson, e ele sai vitorioso em 3 categorias, com direção de arte, melhor maquiagem e melhores efeitos visuais. Acho que todas bem merecidas aí. Mas é isso, gente. Deixem nos comentários depois o que vocês acham de Curioso Caso de Benjamin Button. E só como uma provocação aí, se tem alguém que acha que Benjamin Button é melhor do que Forrest Gump, né? É interessante comparar esses dois filmes aí. Sério, pessoal. Obrigado pela visita e até a próxima sessão. Spoiler, eu acho melhor que Forrest Gump.